Dia do amigo, e nós podemos dizer na fé que nós temos um amigo especial em nossas vidas. Como bem cantamos na fé, eu tenho um amigo que me ama, eu tenho um amigo que me ama, e o seu nome é Jesus, que me ama, que me ama, que me ama com eterno amor. Jesus me ama com eterno amor. Jesus, ele era tão próximo das pessoas, que ele dizia assim: eu não me chamo servos, porque o servo não faz o que o seu Senhor manda. Eu me chamo de amigos, porque vocês são meus amigos, e eu vos dei a conhecer tudo o que meu Pai me ensinou. Então Jesus é nosso amigo, e ele deu prova dessa sua amizade expressa nos evangelhos, como se fazia próximo das crianças, como se fazia próximo das mulheres, dos pobres, dos trabalhadores, das viúvas, dos sofredores. Ele se fazia muito perto de todos. Então o melhor amigo que existe em nossas vidas se chama Jesus de Nazaré. Depois, nós estabelecemos laços de amizade entre nós, e até mesmo admiramos que beleza aquela amizade, a vida daquela pessoa, como aquela pessoa consegue realizar bem esse dom do ser amigo, presente na vida do outro. Olha, quando isso se dá, é sinal que Deus é tão bom, que aquela pessoa ao qual nós admiramos deixou-se se apegar a Deus, se apegou a Deus. E Deus é tão bom que a bondade que enxergamos na vida dela é a bondade de Deus que se realiza na vida daquela pessoa, que abriu o seu coração de maneira tal para Jesus, que o amor de Jesus passou a morar no coração daquela pessoa. E assim admiramos na bondade, no amor, na alegria, a vida daquela pessoa que é plena de Deus, que é cheia de Deus. Então, alguém é amigo porque experimentou Deus presente na vida. Por que você está falando assim, Pai? Porque Deus é a sua bondade. Deus é a sua bondade. Ele é tão bom, que Ele também nos ama através do outro. Ele nos ama através do outro. Olha que beleza é a família. A família é uma beleza, porque é nosso porto seguro. Não adianta você pensar que o teu porto seguro está lá fora, né? É dentro de casa que a gente tem o nosso cantinho para poder chorar nossas mágoas, mas também se alegrar, descansar nossa cabeça, refazer as forças, o outro presente na vida. Então o coração merece ser aberto para Deus. E olha como Jesus nos ensina a viver no Evangelho de hoje. Ele conta a parábola, a história da semente de trigo que é lançada naquele campo, mas vem inimigo e semeia também o joio. Dizem, eu não conheço, dizem que o joio se parece muito com o trigo. Somente a diferença será manifesta quando crescerem. Quando crescerem, aí a pessoa vai ver que o joio não serve para nada. Mas o trigo sim, o trigo é a semente, não é que vem o pão, a farinha de trigo, faz o bolo e tantas coisas mais. Então, o trigo é um alimento importante para a vida, porque é do trigo que vem o pão, e é o pão nosso, é o pão que sacia nossa fome material, que se tornou também corpo de Cristo, para matar nossa sede de paz e morar no nosso coração através da Santa Comunhão. Então cresceu o joio e o trigo. O joio é o mal, o trigo é o bem. Nesta vida, nós observamos quanta maldade. A gente acompanha aquela situação lá longe, na Palestina. Tem lugar aqui no Brasil que se chama Palestina também, botaram o nome de Nova Palestina.
Então acompanha aquela guerra ali, então o noticiário diz assim, morreram 300 palestinos, né? Aí 300 palestinos são excluídos, podem morrer. Quando morre um judeu, para cada morte de um judeu tem que matar 100 palestinos, 100 palestinos. Então é uma coisa doida, gente, não é uma coisa doida, uma guerra doida, louca que existe naquele lugar, onde de maneira absurda e de vez em quando a violência explode de tal forma, porque são dois povos diferentes que moram no mesmo lugar. São dois países, né? O país dominante atualmente é Israel e o outro país, sem chão, sem pátria, que é a Palestina, que também ocupa um lugar enorme ali naquele lugar, naquele território todo dividido em bairros onde moram os palestinos, em bairros onde moram os judeus, tudo dentro da mesma cidade, na maioria das vezes, né? Então são dois povos que habitam no mesmo lugar. Então a guerra é constante, porque os dois reivindicam o mesmo espaço. E quando o diálogo encerra, aí pronto, a violência armada explode de maneira terrível. E nesses dias o mundo inteiro tem rezado, porque já são pelo menos mais de 300 os mortos já nos últimos dias naquele lugar. Depois, o mal existe. Como pode um avião comercial ser abatido? Um avião comercial não pode ser abatido de forma alguma. Quando é abatido, é um avião de guerra, mas o avião de guerra também está armado com uma bomba. Mas o avião comercial não pode ser abatido. Ele leva bandeira, ele leva indicadores, ele leva consigo sinais, ele leva tudo, onde qualquer um que controla o espaço aéreo vai logo identificar que aquele avião que vai cruzando aquele espaço ali é um avião comercial, onde as pessoas estão transitando como ônibus, um trem, um transporte público, né, que fazemos uso, assim também um avião comercial. Então não pode ser batido em pleno ar. Né? Isso é um desastre, isso é um escatome, isso é uma maldade tremenda que se realiza no mundo. Contudo, essas coisas fazem assim um barulho muito grande, mas quando os sinais de paz vão sendo apresentados, sequer é noticiado a dimensão da paz. Né? E a paz existe no nosso coração. Cada um deve ser sinal de paz nesse mundo. De que maneira? Jesus diz, olha, existe o bem e o mal, o joio e o trigo. Quem plantou o joio foi o inimigo. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O mal não prevalecerá de forma alguma. A maldade e a bondade, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Depois Jesus diz assim, o reino dos céus é como uma semente de mostarda. É tão pequenina, menor semente, mas depois termina e se torna uma árvore muito bonita. E depois, mais ainda, Jesus diz, o reino dos céus é como um fermento. Que uma mulher que vai fazer o bolo toma 3 porções de farinha e um pouquinho de fermento. E o fermento some, mas acontece que o bolo fica fofinho, fica mais gostoso, mais maravilhoso ainda, porque foi colocado ali fermento. Então, o homem de fé, a mulher de fé, a criança, o jovem, na escola, no ambiente de serviço, onde quer que nós estejamos, nós devemos ser esse fermento no meio da massa. Esse fermento no meio da massa. Né? Lá no meu serviço mesmo, onde eu trabalho, os bombeiros, às vezes tem aquele grupo de bombeiros ali que começa a falar um monte de palavrão. Aí fala palavrão, aí as pessoas falam assim, ô rapaz, você não respeita o padre que está aí? Respeita o padre, não é? Então o padre está ali, alguém chama atenção, não é? Pode dizer, olha, não pode então viver assim.
E eu estou ali naquele meio como padre, como cristão, como homem de Deus. Então, lá no seu ambiente de serviço, onde quer que você esteja, você tem que ser sinal da presença de Deus. Não pode proceder como se fosse um pagão, como se não tivesse compromisso, senão as pessoas logo vão dizer: puxa, aquela mulher que frequenta a igreja, aquele homem que vai na missa, reza, comunga, está na igreja, como é que pode proceder desta maneira? Então, a vida do fiel merece ser um fermento no meio da massa. E, finalmente, nós estamos comemorando o primeiro aniversário da Jornada Mundial da Juventude. Para nós, aqui na nossa comunidade, Capela, Matriz, São Sebastião, São José Operário, a jornada se deu assim de maneira tão imprevisível, porque nós não tínhamos, já na última hora, decididamente, quem é que vinha para cá. Nós não sabíamos, como é que a gente se preparou tanto para ter peregrino, e não vem peregrino nenhum para a nossa paróquia. Mais tarde, não me contaram, eu fiquei sabendo que a nossa paróquia era uma paróquia, capela, na nossa igreja, estava marcada como um lugar de emergência. Então, as pessoas que chegaram aqui muitas vezes foram aquelas pessoas que até mesmo passaram por um sofrimento muito grande. Tinha gente que estava pensando até em voltar para casa. Tinha gente que tinha passado uma noite inteira no frio terrível, não é? O sofrimento danado. Gente que veio para cá e tinha passado até fome. Fome, frio, tristeza. Muita gente que encontrou aqui, no meio da nossa obra, tudo em obra, encontrou um carinho tão grande aqui no nosso lugar, e com certeza aquela gente toda nunca nos esqueceu, de forma alguma. Eu recebo mensagens de gente longe, Mariporé, nunca tinha ouvido falar nesse lugar. Vai de barco, né? Depois de Humaitá, lá dentro do estado da Amazônia, só de barco chega daquele lugar. A gente recebe mensagens dizendo como fomos bem acolhidos aí. É assim, coração aberto ao período, e Dona Lili está nos convidando a todos para que no próximo sábado participemos do primeiro aniversário da Jornada Mundial da Juventude, com um grande encontro de todos na Quinta da Boa Vista. E o Ademir está organizando aí a comunidade para poder ir na Quinta da Boa Vista, no próximo sábado. Então vamos conversar com ele no final da Santa Missa e dizer: vamos lá na Quinta da Boa Vista, aqui é tão fácil, né? Desce aqui, pega o trem e salta São Cristóvão, e na volta a mesma coisa. Então Deus proporciona a alegria de um feliz encontro, comemorando o primeiro aniversário da Jovem Religiosa. Amém?